Episódio 17. O destino de Marduk e a divisão das 4 regiões. Como vimos no episódio anterior, Enlil reuniu seus filhos e Inanna para formar um conselho de guerra, com o objetivo de conter Marduk, os Igigi e os terrestres que lutavam ao lado deles. No entanto, os argumentos apresentados por cada um apenas intensificavam a iminente escalada de violência, conduzindo a humanidade a um conflito de proporções devastadoras. Nenhum Anunnaki sequer considerou as consequências para o planeta ou para os terrestres. Movidos pela vaidade, ódio, ganância, rancor e ciúme, a Terra e seus habitantes marchavam rapidamente rumo à destruição. Ao término da reunião, um mensageiro entregou a Enki a demanda de todos, que exigia a rendição irrevogável e irretratável de Marduk. Enki convocou Marduk e o restante de seus filhos. Ele estava nervoso. O clima entre eles era muito tenso. Não havia concordância sobre o que fazer com Marduk, considerado pelo clã de Enlil como o responsável pela morte de Dumuzi e pelo fim dos sonhos de Inanna, além da destruição de uma convivência pacífica entre eles. E embora ainda chorasse a morte de seu filho muito amado, Enki desafiou todos os filhos a defenderem os direitos de Marduk, argumentando que o mal por ele instigado não poderia causar mais perdas emocionais para todos eles, recusando-se a ver que foi justamente a omissão em enfrentar os problemas causados por Marduk, que resultou na morte de Dumuzi. Pode-se compreender o desespero de um pai que, ao perder seu filho mais novo, precisa decidir pela pena capital de seu filho mais velho para que a justiça seja feita. Marduk era o primogênito com Ninki, a filha de Alalu. Portanto, a ele estava destinada a sucessão da terra quando Enki se afastasse do poder, desde que a terra não estivesse submetida a Nibiru. Enki não concebia outra atitude que não fosse proteger Marduk de uma sentença de morte. E mais uma vez, devemos ressaltar que este comportamento totalmente humano de Enki já seria prova mais do que suficiente para todos compreenderem o abismo que existe entre o Deus verdadeiro, que é o grande Criador de tudo, e um Anunnaki transformado em Deus. O mais espantoso é que todos falam de um Deus incorpóreo. Leem todas as semanas que ele não precisa de templos, não pode ser representado por estátuas ou necessita do apoio de sacerdotes ou intermediários, porque ele é absolutamente tudo. No entanto, no minuto seguinte, estão todos rendidos às narrativas que transformam esse Deus em um ser colérico ou amoroso, vingativo ou complacente. Ou seja, não sobra um pingo de coerência para admitirem que não sabem a quem adoram e que precisam de um Deus que se adapte às necessidades de cada um segundo suas vaidades. E não se pode dizer que essa incompreensão veio dos sumérios, pois a relação que eles tinham com os Anunnaki era muito diferente do que foi transmitido depois, de geração em geração, quando as religiões foram criadas para controlar todas as pessoas, conduzindo-as pelo medo e pela culpa para onde desejavam aqueles que estavam no topo da hierarquia sacerdotal e institucional. Assim, as encerraram numa zona de conforto e falsa segurança, impedindo que essas mesmas pessoas, ao menos, reflitam sobre tudo isso. Pouco tempo depois, uma guerra de desconhecida ferocidade explodiu entre os dois clãs. Algo completamente diferente do que fora a luta entre Anu e Alalu, entre Ninurta e Anzu, entre Horus e Set. Agora, era uma batalha entre os Anunnaki nascidos em Nibiru contra os Anunnaki nascidos na Terra e seus descendentes terrestres, o que daria o tom das relações futuras e que se arrasta até hoje. Inanna foi completamente dominada pela sede de vingança, deixando de ser a doce menina, mimada e bajulada, até mesmo por Anu, para se transformar em uma guerreira implacável e mortal. Ishtar se tornaria o epíteto pelo qual seria conhecida na região do Vale do Indo, Irã, e uma lenda surgiria sobre seu suposto relacionamento com o rei Salomão. Aliás, a sabedoria de Salomão
muitas vezes criticada por suas alianças com outras mulheres e casamentos com as filhas de reinos estrangeiros, foi o que lhe garantiu muitos anos de paz. Seu objetivo sempre foi promover o bem-estar entre os povos que cercavam seu reino. Além disso, ele entendia que cada povo que se tornava seu aliado seguia um deus Anunnaki. Após a era de Salomão, os povos vizinhos voltaram a ser hostis, e a descendência de Marduk, Iraque, passou a fazer uma oposição feroz a Enlil, Israel. Até hoje, milênios depois, os dois países continuam em estado de guerra, sem jamais terem celebrado a paz. Na verdade, o Iraque foi um dos 5 países pertencentes à Liga Árabe que atacaram o recém-criado Estado de Israel em 1948. De volta às tabuletas e ao conflito, Inanna, conhecida no Egito como Sekhmet, recebeu a ajuda de Ninurta, que disparou raios fulminantes de sua nave, também chamada de Pássaro da Tormenta, contra as fortalezas de Marduk. Enquanto isso, Ishkur atacava dos céus com relâmpagos abrasadores e trovões demolidores. Observem agora a incrível semelhança com o Êxodo, que narra a libertação dos enlilitas por Moisés, as pragas lançadas contra o Egito e o recebimento das leis no Monte Sinai, Monte Shamu, na Arábia Saudita. Segundo consta nas tabuletas, entre a Namíbia e a África do Sul, o então Abzu, os peixes foram varridos dos rios e o gado foi dispersado pelos campos. Marduk conseguiu escapar, retirando-se para o norte, onde estavam as pirâmides, conhecidas como o lugar dos montes artificiais. Perseguindo-o tenazmente, Montu fez chover mísseis venenosos sobre as moradas dos terrestres que habitavam o local. Seria isso o que conhecemos hoje como bombas de fósforo branco, usadas na Guerra do Golfo, uma forma alotrópica do fósforo, altamente venenosa e que se inflama espontaneamente em contato com o ar? Ou seria como as bombas Napalm, à base de gasolina gelificada, utilizadas como armamento militar incendiário na Guerra do Vietnã? De qualquer maneira, com sua arma que despedaça, Ninurta roubou os sentidos das pessoas que moravam nas terras do Egito. Os canais que levavam as águas do Nilo se tornaram vermelhos como sangue. Os resplendores de Socar convertiam a escuridão das noites em dias flamejantes. Vejamos o que diz a Torá. Assim falou o Eterno: nisto saberás que eu sou o Eterno. Eis que eu golpearei com vara que está em minha mão as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. E os peixes que estão no Nilo morrerão, e o rio cheirará mal, e se esgotarão os egípcios por não poder beber a água do Nilo. E o Eterno disse a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios e sobre seus canais, sobre suas lagunas e sobre toda a reunião de água, e elas se tornarão sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito. Torá, Shemot, Êxodo, capítulo 7, versículos 17 a 19. Marduk fugiu para dentro da pirâmide, mas Ninurta descobriu uma entrada secreta e invadiu até chegar à grande galeria, que tinha uma inclinação ascendente de mais de 8 metros de altura e 46 metros de comprimento. Marduk terminou confinado no topo da pirâmide, no lugar onde ficava a grande pedra que pulsa. Esta pedra pode ser compreendida como uma estrela, com intenso campo magnético que transforma a energia rotacional em energia eletromagnética. À medida que este pulsar gira, seu intenso campo magnético induz um enorme campo elétrico na sua superfície. De forma ampla, funciona como a luz de um farol girante. E este farol servia para conduzir os viajantes que viessem de Nibiru, ou partissem de volta para lá, pois ele apontava para a constelação de Órion, onde se supõe estar localizado o planeta dos Anunnaki. Sem ter para onde fugir, Marduk baixou as trancas de pedras deslizantes, impedindo a entrada de Ninurta, agora acompanhado de Inanna e Ishkur. Então, Ishkur observou 3 blocos de pedra que estavam dispostos e podiam ser deslizados para baixo, sugerindo que lacrassem hermeticamente a câmara oculta, transformando-a em um caixão de pedra, sepultando Marduk.
Sarpanit, conhecida no Egito como Mut, acompanhava tudo do lado de fora da grande pirâmide, e ao saber o que fizeram a Marduk, apressou-se em ir até Enki, seu sogro, acompanhada de seu jovem filho Nabu, para lamentarem a prisão e o castigo sem julgamento, implorando que Marduk fosse devolvido ao mundo dos vivos. Enki a recebeu, mas incapaz de resolver a questão, enviou-a a Utu, conhecido no Egito como Shu, e a Nanar, os únicos que poderiam interceder junto a Inanna. Diante deles, Sarpanit rogou que dessem uma oportunidade à vida de Marduk, permitindo que ele vivesse humildemente, abandonando a ideia de governar qualquer região. No entanto, a ira de Inanna não se aplacou, e ela exigiu a morte do perpetrador da morte de Dumuzi. Ninhursag, sempre com um tom pacificador, convocou Enki e Enlil, afirmando que Marduk deveria ser punido, mas não merecia a morte, sugerindo que ele vivesse no exílio e que a sucessão da terra fosse entregue a Ninurta. Enlil sorriu aprovando a sugestão, afinal, ela falava do filho deles. Enki, por sua vez, sentindo-se pressionado e com o coração dolorido por perder o direito de escolher Marduk como seu sucessor, acabou concordando para poupar-lhe a vida. A desolação se espalhara por suas terras. A guerra precisava acabar. A dor pela perda de Dumuzi aumentaria com o exílio de Marduk. Cansado dos jogos de palavras de Enki, como da última vez em que ele o enganou, alegando falar com uma cabana e não com Noa, Enlil exigiu energicamente que firmassem um compromisso que garantisse a paz em troca da vida de Marduk. E os termos deste compromisso eram os seguintes. Primeiro, todas as instalações que enlaçassem o céu e a terra, ou seja, todos os espaços-portos, seriam controlados por Enlil. Segundo, o senhorio sobre a terra dos dois estreitos, ou seja, o Egito, ficaria sob os cuidados de Ninzida. Terceiro, os Igigi que seguiam Marduk deveriam abandoná-lo e renunciar ao lugar de aterrissagem, isto é, Baalbek. Quarto, Marduk deveria ser exilado em uma terra que não estivesse habitada por nenhum descendente de Noa, uma terra sem retorno. Enki reconheceu abatido em seu coração que a mão do destino o alcançara. Inclinou a cabeça e concordou com os termos da decisão, que foi anunciada em seguida aos grandes Anunnaki. Como apenas Ninzida conhecia as profundezas da pirâmide até o Ekur, topo, ele foi escolhido para ser o senhor dessas terras e cuidar do resgate de Marduk. Tirar Marduk das profundezas da pirâmide e do Ekur, ambos selados pelos blocos megalíticos, era um desafio colossal, uma tarefa inconcebível para qualquer pessoa comum, mas não para Ninzida. Ele imediatamente examinou os planos secretos do Ekur e elaborou sua estratégia para contornar os bloqueios. Após estudar os documentos que revelavam a incrível construção, anunciou aos líderes que Marduk seria resgatado através de uma abertura superior cinzelada. No lugar indicado por Ninzida, os Anunnaki, munidos de ferramentas apropriadas, esculpiram uma entrada nas pedras que os levava até um sinuoso passadiço, conduzindo-os para cima e criando um conduto de resgate. Eles atravessaram os vãos ocultos e prosseguiram até o centro do Ekur, abrindo caminho no vórtice dos vãos e através das pedras, até chegarem diante de um bloco que impedia o acesso ao interior. Abriram então uma passagem na pedra, evitando o bloqueio, e continuaram por cima da grande galeria. Após levantar 3 blocos de pedra, chegaram à câmara superior, que estava sobre uma pequena plataforma, e levantaram pequenas portas, onde se encontrava o lugar da prisão destinada à morte de Marduk. De lá o resgataram desacordado. Com cuidado, eles baixaram o corpo de Marduk pelo sinuoso conduto e conseguiram levá-lo até onde passava uma corrente de ar fresco. Do lado de fora, Sarpanit e Nabu aguardavam ansiosos. Uma alegre celebração ocorreu quando o viram sair carregado e respirando. Enki esperou que ele se recuperasse para lhe transmitir o acordo feito com Enlil, que possibilitou seu resgate. A reação de Marduk já era esperada. Enfurecido, disse que preferia ter morrido a renunciar ao seu direito de nascimento. Sarpanit aproximou-se e, com candura, mas sem perder a firmeza,
confiou o pequeno Nabu em seus braços, lembrando-lhe que tanto ela quanto o filho eram parte de seu futuro. Foi somente nesse momento que Marduk se rendeu ao destino. Então eles partiram para o exílio em uma terra sem retorno, onde se caçavam bestas com chifres. Após a partida de Marduk, Ninurta voltou a entrar no Ekur pelo conduto e, através de um corredor horizontal, chegou ao centro. Na parede oriental, em um nicho artisticamente esculpido, encontrava-se a Pedra do Destino, emitindo uma radiação vermelha que o atraía, dando-lhe a sensação de que queria apanhá-lo e depois matá-lo. Ninurta gritou de dentro da câmara, ordenando que seus comandados levassem a Pedra do Destino para fora e a destruíssem por completo. Retrocedendo seus passos, Ninurta seguiu pela grande galeria até a câmara mais elevada, onde havia um nicho cavado na pedra que guardava o coração do Ekur. Ele pulsava e emanava a força de sua rede, potencializando 5 compartimentos. Ninurta golpeou o nicho de pedra com sua vara e o impacto resultou em uma forte ressonância, como o zumbido de 1000 abelhas. Então, ordenou que retirassem a Pedra Gug, o cristal emissor de feixes de luz que determinava as direções, e a transferissem da pirâmide de Gizé para o Monte Mashu, o local de sua eleição. Esse monte era equipado com instrumentos e ficava no espaço porto do Sinai. Descendo pela grande galeria, Ninurta examinou os 27 pares de cristais de Nibiru. Muitos haviam sido danificados durante o combate com Marduk, mas alguns sobreviveram intactos. Ele ordenou que os cristais inteiros fossem removidos de seus nichos, enquanto os danificados ele pulverizou com seu raio. Fora da grande pirâmide de Gizé, Ninurta elevou-se ao céu com seu pássaro negro e observou a pedra ápice, que representava a personificação de Marduk, seu inimigo. Com suas armas ele a derrubou ao chão, fazendo-a em pedaços, encerrando para sempre o temor a Marduk. No campo de batalha, os Anunnaki reunidos entoaram louvores a Ninurta, o grande vitorioso, comparando-o em grandeza e liderança a Anu. Será que a nave de Ninurta, chamada de Pássaro Negro, tem alguma relação com o satélite detectado e defendido como tal pela NASA, com idade de 13.000 anos, portanto, desde o dilúvio, chamado Black Knight, Cavaleiro Negro? A agência espacial nega que seja uma nave alienígena, criando várias alternativas para desacreditar a comunidade ufológica, mas não explica, por exemplo, quem lançou um satélite no espaço há 13.000 anos. A comunidade ufológica afirma que a história não deve ser descartada tão facilmente e menciona o brilhante inventor Nikola Tesla, um dos pais da eletricidade, que afirmou ter captado sinais numéricos de algum tipo de objeto espacial. Como vimos, para substituir o farol incapacitado, escolheram o Monte Mashu, ou Monte do Barco Celestial Supremo, que era próximo ao lugar dos carros celestiais. Nas suas vísceras, colocaram os cristais resgatados e no topo instalaram a Pedra Gug, ou Pedra de Direção, já explicada anteriormente. Então, Enlil convocou seus 3 filhos, Ninurta, Nanar e Ishkur. Sua esposa Ninlil e Ninharsag, sua meia-irmã e também mãe de Ninurta, também participaram da reunião, que tinha como objetivo confirmar os comandos sobre as terras antigas e atribuir senhorios sobre as novas terras na primeira região. Enki e seus filhos, além de Inanna, também participaram. Para Ninurta, que havia vencido Anzu e Marduk, foram concedidos os poderes do próprio Enlil, para substituí-lo em todas as terras da primeira região. Esses poderes não eram sobrenaturais, mas de liderança e comando. Ou seja, quem dá as ordens em todas as terras de Enlil é Ninurta, também chamado pelos Enlilitas de Senhor dos Exércitos. Ele será quem ocupará o lugar de Enlil quando este precisar se afastar temporária ou definitivamente. Para Ishkur, foi concedido o senhorio do lugar de aterrissagem nas Montanhas dos Cedros, isto é, em Baalbek, Líbano, unindo assim o lugar de aterrissagem a seus domínios do norte, Turquia. Para Nanar, Enlil concedeu como dote imperecível as terras ao sul,
Kuwait e Arábia, e ao leste, Síria e Iraque, onde se haviam estabelecido os Igigi e seus descendentes. Essas terras foram dadas a Nanar para que ele as custodiasse e conservasse seus descendentes e seguidores. A península Sinai, onde ficava o lugar dos carros celestiais, foi incluída nas terras de Nanar. Para Utu, Enlil confirmou-o como comandante do lugar e do umbigo da terra, o centro nervoso da primeira região, Jerusalém, onde funcionaria o novo espaço-porto e elo céu-terra. Seria Yahvé um epíteto que reúne esses 4 Anunnaki, Enlil, Ninurta, Utu e Ishkur, e o tetragrama Iod, Re, Val, Re, seria a força máxima do clã de Enlil ligada a Nibiru. Curioso é notar que o deus Anunnaki que escolhe Abraão não é o mesmo que testa sua fidelidade, pedindo o sacrifício de Isaac, nem o que anda no meio do acampamento, ensinando o pacto estabelecido no Sinai. Para a terra dos 2 estreitos, próxima ao rio Nilo, Enki atribuiu o senhorio a Ningzida, como foi atestado mais tarde por Maneton, um sacerdote egípcio que escreveu a história e a pré-história do Egito nos tempos gregos. Cabe aqui a explicação de que, por milhares de anos, Ningzida esteve à frente do Egito, inclusive sendo o autor da Tábua de Esmeralda, um texto que se pensa ter sido escrito pelo ícone helenístico Hermes Trismegisto, que era o próprio Ningzida. Este texto revela os segredos sobre a substância primordial, aquilo que é onipresente em tudo que forma o universo e todas as suas formas e potencialidades. O texto da Tábua de Esmeralda tem enorme relevância nos dias de hoje, por revelar o conhecimento antigo sobre o universo, que tem se confirmado verdadeiro por inúmeras ciências. O primeiro vestígio documentado sobre a Tábua de Esmeralda pode ser encontrado numa carta de Aristóteles a Alexandre o Grande, durante sua campanha na Pérsia. A Tábua de Esmeralda aborda as ciências que regem o universo e foi um dos livros mais lidos da Idade Média. Trata de astrologia, propriedades mágicas e medicinais de plantas e minerais, alquimia, numerologia e, acima de tudo, do segredo sobre uma ciência unificada. Hoje, o texto é comprovado por estudos da comunidade científica e pela física quântica. Além disso, ele serve como guia para muitos outros ensinamentos e programas que defendem a existência de leis universais, como a lei da atração e a lei da vibração. De volta à tabuleta suméria, nenhum dos outros filhos de Enki fez objeções à nomeação de Ningzida, exceto Inanna, que se opôs, reivindicando a herança de Dumuzi e exigindo de Enki e Enlil um domínio exclusivo para comandar sozinha. Os líderes deliberaram com os grandes Anunnaki de Nibiru, incluindo Anu, com quem intercambiavam palavras, e os sábios e anciões que, em assembleia, decidiam a sorte da terra. Pediram conselhos sobre os assentamentos da terra, sobre o que fazer com os povos desses lugares e sobre como iriam satisfazer as demandas de Inanna. A decisão foi que Inanna ficaria com a terceira região, ou as terras de Zamush, Índia. Depois disso, Anu veio à terra mais uma vez, agora acompanhado de Antu, sua esposa real, para oficializarem o que haviam decidido e estabelecer, junto aos líderes da terra, como manter a nobreza sobre a humanidade e como fazer com que os terrestres, em maior número, obedecessem e servissem aos Anunnaki. Ou seja, os líderes decidiram com Anu sobre o nosso futuro e o futuro da Terra. E é aqui que eles deixam a pista de que continuam governando a Terra, só que por meio de seus representantes, reis, rainhas, imperadores, presidentes, primeiros ministros, chefes de tribos e sacerdotes religiosos, ou seus prepostos ou fantoches. Desde os tempos do dilúvio, ou como eles chamavam, a grande calamidade, já haviam se passado quase 7.200 anos. Os terrestres haviam proliferado novamente e se deslocavam das terras montanhosas em direção às terras baixas. Eles eram descendentes da humanidade civilizada, que, através de Noé, carregavam a mistura da semente dos Anunnaki. Além deles, os descendentes dos Igigi,
continuaram se mesclando com as mulheres terrestres e também estavam presentes nessas terras. Nas terras distantes, como a Mesoamérica e a América do Norte, sobreviviam os descendentes de Caim. Durante o período de exílio de Marduk, a civilização suméria floresceu e as cidades dos homens se estabeleceram. As primeiras cidades da civilização mesopotâmica, Ur, Uruk e Nippur, foram construídas pelos sumérios. Eles foram os autores de grandes construções hidráulicas que aproveitavam os pântanos, controlavam as inundações dos rios e garantiam água nos períodos de seca. Além disso, foram os inventores dos registros escritos. A língua suméria foi transformada pela escrita cuneiforme, que usava símbolos para representar objetos ou conceitos. Com o passar do tempo, esses desenhos foram adaptados para um sistema de sílabas. As informações eram registradas em blocos de argila por um objeto conhecido como cunha, o que deu origem à escrita cuneiforme. Se quisessem preservar esses registros, bastava assar as placas. E foi assim que elas foram descobertas, depois traduzidas e interpretadas por Zeharia Sitchin, que as transformou em livros e que agora estamos trazendo para todos vocês. A organização política era baseada em cidades-estado, administradas por sacerdotes e um chefe militar. Eles criavam as leis, cobravam impostos, as sementes serviam como moeda e supervisionavam as obras relacionadas às cheias dos rios, como canais de irrigação e drenagem. A nova instituição da realeza foi inaugurada na cidade de Kish, sob a proteção de Ninurta, enquanto Nanar ganhou domínio sobre o novo centro urbano chamado Ur. Um templo sagrado foi construído para as visitas de Anu e Antu, e o local foi expandido para se tornar a cidade de Uruk, a Erech bíblica, que foi posteriormente dada de presente a Inanna, que passou a ser chamada de Ishtar. As funções dos sacerdotes foram formalizadas, e o famoso calendário de Nippur foi introduzido, baseado em sofisticados conhecimentos astronômicos e festivais oficiais. Nessa época, as pistas de aterrissagem antediluvianas e o novo centro de controle de missão estavam no território de Enlil, onde começaram a construção das instalações espaciais. Enquanto isso, as grandes pirâmides, com seus intrincados sistemas de direcionamento, permaneciam nas mãos de Enki. Perdoado por Anu, seu avô, antes de partir para Nibiru, Marduk tornou-se Amon-Ra, o deus invisível que regressava do exílio, disposto a recomeçar a guerra com Enlil. Entretanto, Enlil e Enki haviam expandido seus quartéis generais na forma de templos sagrados, cercados por cidades que se agrupavam, Nippur e Eridu, respectivamente. Frustrado pelos enlilitas, Marduk decidiu tomar a segunda região. Depôs e exilou Ningzida, declarando-se como Ra, o Deus Supremo, e criando uma nova religião. É a partir desse momento que se iniciam os reinados faraônicos do Antigo Egito, marcando o nascimento de uma nova civilização. A dominação suméria começava a ruir após fracassos em conflitos pelo controle do poder, e essa fragilidade facilitou a invasão dos acádios, um povo seminômade que migrava conforme a necessidade de expandir plantações e pastos, especialmente nas estações de escassez. Foram os acádios que construíram o primeiro império da região mesopotâmica, onde o poder político ficava nas mãos dos reis, que após a morte eram idolatrados como deuses. Milhares de anos se passaram, e a era zodiacal do touro, pertencente a Enlil e seu clã, estava chegando ao fim. Era de Touro, de 4.468 a.C. até 2.308 a.C. Agora, aproximava-se a aurora do primeiro dia em que o sol se levantaria na primavera da Mesopotâmia, na constelação zodiacal de Áries, a constelação de Marduk. Enlil determinou que Ishkur ficasse responsável pela proteção das fontes de metal, enquanto Inanna herdaria a terceira região, no Vale do Indo, abrangendo do Irã até a Índia. Marduk, sempre ressentido e vingativo, agora comandava o Egito, e seu objetivo
era conquistar a primeira região, Tilmun, Jerusalém, e humilhar Enlil e os Enlilitas. Para isso, ele lançou uma marcha contra a Mesopotâmia, enquanto seus seguidores, organizados por seu filho Nabu, invadiram o Sinai para tomar o novo espaço-porto. Os babilônios então invadiram as áreas habitadas pelos acádios e, com o passar do tempo, controlaram outras cidades da Mesopotâmia. A gestão unificadora do rei Hammurabi favoreceu o nascimento do grande Império Babilônico, e as maiores concentrações urbanas da antiguidade surgiram justamente nesse período. O conjunto de leis que ordenou esse império ficará conhecido para sempre como o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, que apresenta várias penalidades de acordo com o tipo de infração cometida. Além de Hammurabi, a civilização babilônica passaria a ser governada por Nabucodonosor. Seria ele o mesmo Nabu, filho de Marduk? O conflito em escalada foi descrito em um texto conhecido como Erra-Epos, que conta sobre o deus acádio do submundo, da guerra e das pragas. Erra, associado ao deus sumério Nergal. Erra tinha o epíteto de senhor da revolta e do massacre, devido ao seu poder destrutivo e à fome. Ele era cultuado na Babilônia, assim como Nergal. No poema Erra e Izum, Nergal destrói a Babilônia com uma praga, após obter o controle do mundo. O texto é um retrato poético da erupção da violência e de seus efeitos subsequentes na sociedade. Também mostra como a violência leva à ruptura da ordem, até mesmo a ordem divina imposta ao mundo pelos Anunnaki, revelando o potencial destrutivo das civilizações. Assim, sem enxergar alternativa, os Anunnaki, em oposição a Marduk, utilizaram armas nucleares para destruir a Babilônia e as cidades chamadas de pecadoras, que estavam sob sua influência, como Sodoma e Gomorra. Cidades próximas, como Mohenjo-Daro e Harappa, também sofreram as consequências. Irá o destino auxiliar Marduk? Se olhássemos para esse conflito nos mapas de hoje, veríamos Marduk dominando o Iraque e o Egito e se preparando para atacar Israel. Começa a fazer sentido a fixação de todas as potências mundiais na primeira região. E por que os Enlilitas foram e ainda são perseguidos e odiados até os dias de hoje? O que acontecerá quando uma nova guerra nuclear entre os Anunnaki for deflagrada? O grande Criador de tudo não interferirá em nada. A humanidade terrestre aprenderá finalmente a se responsabilizar pelas escolhas que faz ao eleger representantes que estão destruindo o planeta e a vida humana? É sobre isso que falaremos no próximo episódio da série Anunnaki. Não percam! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. O tráfico humano é um negócio de 150 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos são um dos principais destinos do tráfico humano e um dos maiores consumidores de sexo infantil. Há mais seres humanos na escravidão hoje do que em qualquer outro momento da história, mesmo quando a escravidão era legalizada. Milhões desses escravos são crianças. Não se cale, denuncie.